Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma leitura da palavra que se encontra no livro de Josué, no capítulo 6, no versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: Olha, e tenho dado a tuas mãos a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e os valorosos. Deus ele fala, para Josué sobre as muralhas de Jericó, Essas muralhas que era fortificada, que aos olhos humanos era impossível ser destruída. Mas quando Deus está na vida de alguém, nada é impossível, Quando Deus quer agir. O nosso tema tem as muralhas de Jericó. Jericó era considerada invencível, suas muralhas eram indestrutíveis e a confiança desse povo estava depositada toda nela. Essas muralhas eram símbolo de fortaleza, transformado aos seus moradores em pessoas orgulhosas e prepotentes. Mas apesar de parecer invencível, Deus entregou aquela cidade nas mãos de Josué. Olha, tenho dado em tuas mãos a Jericó. Dentre isso, vamos aprender algumas lições espirituais com essa conquista, A conquista de Jericó. Porque Deus, deu a conquista a esse povo, Ao povo de Israel, que era um povo submisso a Deus. Que diz o Senhor ao seu servo. Está lá escrito em Josué, capítulo 5, versículo 14. Josué era experiente e conhecedor de estratégia de guerra. Mas quando aquele ser celestial se apresentou a Josué, se submeteu à sua autoridade e compreendeu que aquela batalha dependia do Senhor. Por mais que sejamos capazes e experientes, necessitamos ser totalmente dependentes de Deus, pois a estratégia do homem são falha e errônea, mas a estratégia do Senhor dos Exércitos nunca falha. Então, Josué, ele ganhou essa guerra porque ele dependia totalmente do Senhor, Ele reconheceu que por mais que ele fosse homem de guerra experimentado, que lutava, que venceu as grandes batalhas, mas ele sabia que essa batalha aqui, dos muros de Jericó, ele dependia de Deus e era totalmente da dependência de Deus, Que Deus daria estratégica para fazer essas muralhas vir ao chão. Um povo obediente a Deus. Josué obedeceu a Deus em todos os detalhes, ainda que parecesse loucura aos olhos humanos. Todo Israel deveria marchar ao redor das muralhas durante 6 dias em seguida, e no 7º dia deveria repetir a mesma volta por 7 vezes. E o sacerdote ia à frente, conduzia a arca da aliança, junto com o que tocava a buzina, e logo atrás vinha todo o povo de Israel. Então aqui, o povo era um povo obediente, obedecia, e Deus deu estratégia a Josué para fazer aquilo que precisava ser feito, Para que as muralhas fossem caídas. Deu várias voltas em redor daquelas muralhas, Talvez para os olhos humanos parecia loucura, vendo todo mundo fazendo aquilo dali, Mas não foi as voltas que fez as muralhas cair, mas a obediência do povo a Deus. A Arca da Aliança. O povo de Israel jamais alcançaria vitória se a Arca da Aliança não estivesse presente, pois ela era símbolo da presença de Deus. Jamais disputaremos sobre as forças malignas se a presença de Deus não estiver conosco, Então a Arca da Aliança aqui representava a presença de Deus no meio do seu povo, No meio do povo de Israel. Então ele tinha essa convicção que a arca tem que estar à frente, Porque quando nós estamos numa batalha, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Porque sem Deus, jamais conseguiríamos vencer as lutas dessa vida, E os sacerdotes. O sacerdote era a autoridade constituída por Deus. Por isso, Deus havia ordenado que marchasse à frente do povo. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, menosprezam a autoridade espiritual constituída por Deus. Devemos ter humildade e respeito às autoridades espirituais que Deus constitui acima de nós, pois somente assim chegaremos à grande vitória, Então, ele está falando sobre o sacerdote, que era a autoridade máxima sobre o povo de Deus, Aquele que estava à frente, aquele que ouvia do Senhor para entregar ao povo, Então, o povo tinha que obedecer à voz do sacerdote, porque era constituído por Deus, para estar levando a Arca da Aliança, para carregar a presença de Deus no meio do seu povo.
E hoje, muitas das vezes, né, nós temos autoridades espirituais, que são nossos pastores, e muitas das vezes nós não respeitamos, nós não damos o devido respeito, né? Não só obedecemos, né? Mas a Bíblia fala, né, que nós devemos obedecer à Constituição que Deus deu a esses sacerdotes, né? Para nos ensinar, para nos levar à presença de Deus. A ordem do silêncio. Imagina por 4 zombarias e humilhações eles passaram. Era xingado e menosprezado. Eles não poderiam revidar, pois Deus havia ordenado que marchasse em total silêncio. Mas mesmo assim foram obedientes em tudo e provaram a sua fé no Senhor. As muralhas não caíram por terra por causa das 7 voltas, mas sim por causa da fé e obediência do povo de Deus. Às vezes o que Deus nos pede parece loucura aos olhos humanos, mas ainda que pareça algo incomum, devemos obedecer à voz do Senhor, pois Ele tem tudo sobre o seu controle e quer sempre nos dar vitória. Então, o segredo, né, é obedecer em tudo, ainda que pareça loucura aos olhos humanos, mas nós temos que obedecer a esse Deus. E aqui a ordenança era, né, marchar em silêncio, ainda que eles olhavam, falavam assim, que parecia louco, né, dando volta em redor das muralhas, né, mas eles tinham que aguentar essa humilhação em silêncio, né? Porque Deus ele deu essa ordenança para que a vitória fosse sobre ele. A queda das muralhas. No último dia, quando o povo de Deus escutasse o sonido das trombetas, todo de uma vez só deveria gritar em alarido. E gritou, foi todas as muralhas caíram. Não se preocupe quando Deus está no controle. Ele sabe o momento certo de nos conceder a bênção. Na hora certa, você poderá extravagar e desfrutar das bênçãos do Senhor. Aqui ele fala, né, que o povo obedeceu, né, sobre o silêncio, sobre a obediência, sobre a ordenança, né, da presença de Deus, né, assim como Deus instruiu Josué a fazer com o povo de Israel, sobre as muralhas de Jericó, né? Que nós possamos também hoje ser obediente à palavra de Deus, fazer, ainda que nós não entendemos o que Deus nos pede, talvez nós questionamos, né, o porquê de tantas coisas que acontecem em nossa vida que nós não entendemos, mas obedecemos, porque Deus, eles têm o melhor para nós, né? Ainda que você não consiga entender e nem enxergar o que Deus quer falar através daquilo que Ele está nos ordenando a fazer, mas faça em obediência, porque Deus, ele sempre tem o melhor para nós. E o fim de tudo é vitória no Senhor. Que eu e você possamos compreender que Deus sempre quer o melhor para o seu povo, né? E aqui o povo teve vitória, as muralhas caíram, o que era impossível aos olhos humanos, mas para Deus foi possível, através da obediência do seu povo, né? Então, quando nós obedecemos a Deus, nós ganhamos a vitória, porque Deus, ele é fiel e promete e cumpre com a sua palavra. Então, que eu e você possamos compreender, né? E cada dia mais acreditar nesse Deus, que ele está no controle das nossas vidas, que tudo que acontece está no controle nas mãos do Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.